Estamos ao vivo novamente na nossa segunda aula sobre inteligências artificiais. Esse é um treinamento, como eu falei para vocês, no total de 3 aulas. Ontem nós já tivemos a aula inaugural e ela foi uma enxurrada de conteúdos. Então, eu recomendo fortemente que você assista. Se você está me assistindo agora, ao vivo, já vai lá no meu YouTube e já salva para assistir mais tarde. Se você está assistindo no YouTube, depois você corre lá e assiste a aula de introdução, tá? É muito importante você saber de onde ela veio, porque as inteligências artificiais vão dominar o mundo. Nós discutimos tudo isso e unindo também o assunto proteção de dados, que ele nunca pode faltar. À medida que você usa a inteligência artificial, você precisa estar sempre preocupado e conectado com a sua proteção de dados. Então, vamos ao nosso conteúdo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Todas as aulas eu preparei slides específicos. Então, ao final da aula, eu vou compartilhar com quem está ao vivo. Já compartilho aqui no chat. E para quem está no YouTube, pode me mandar uma mensagem em qualquer uma das minhas redes sociais que eu vou mandar para você, tá bom? Vamos lá. Vou arrumar aqui o tamanho para ficar bem bonito, que é o que a gente merece, uma apresentação bonita. E concomitantemente, como vocês todos sabem, eu gosto de filmar pelo celular também, para compartilhar alguns cortes no Instagram e nos shorts do YouTube também. Então vamos lá, gente, para o primeiro slide e a capa, né, da nossa aula. Aula 2, que vai ser hoje IA na prática, produtividade com consciência. Hoje a gente vai transformar o nosso conhecimento teórico em aplicação responsável e eficiente no nosso dia a dia profissional. Hoje em dia, não importa o nicho que a gente trabalha, seja advocacia, seja um personal trainer, seja uma médica, uma dentista, todo mundo precisa usar a inteligência artificial e com consciência para otimizar a produtividade, para facilitar o nosso dia a dia, porque se antes a gente não tinha nem inteligência artificial e a gente funcionava muito bem, o nosso mindset vai mudando à medida que a tecnologia vai avançando e vai tomando conta da nossa vida também. Então, é mais do que natural a gente se adequar a essas tecnologias para poder viver pacificamente com elas, tá bom? Vamos para o nosso segundo. Ontem a gente falou bastante de responsabilidade, né? Então, o que eu quero falar para vocês é, na aula anterior, a de ontem, eu mostrei de onde a inteligência artificial veio, por que que ela surgiu e por que não tem mais volta. Isso a gente já entendeu muito bem ontem. E hoje a gente sai da teoria e vai para a prática, mas é uma prática com consciência, como eu falei, tá? Porque produtividade sem critério vira dependência, e é muito da metodologia que eu utilizo para adequar empresas e microempreendedores, enfim, profissionais que me contratam para fazer adequação de proteção de dados dentro de seus negócios. Produtividade, ela não pode ser desatachada mais de proteção de dados, assim como a inteligência artificial, ela não pode ser desatachada de proteção de dados, porque senão vira uma miscelânea de informação, dados que você joga lá dentro simplesmente sem critério nenhum e acaba tornando a sua inteligência artificial muito mais vulnerável do que você imagina. Então, essa dependência tecnológica, cedo ou tarde, virá risco jurídico, operacional e reputacional. Cê- Ninguém vai querer colocar o seu negócio em risco, né? As pessoas, elas atropelam, às vezes, os processos e procedimentos internos das empresas, ou então dos seus próprios negócios, seja microempreendedor individual, mas ela... Nossa, deu uma falhada aqui. Ao vivo tem essas coisas, né, gente?
a voz às vezes dá uma falhada, a gente tem que. E muitos empreendedores, donos de negócios, empresas, enfim, jamais vão achar que os seus processos e procedimentos estão tão errados a ponto de colocar o seu negócio em risco ou a sua própria reputação em risco, né? E existe um critério muito importante que é o primeiro de todos, que é o mapeamento do que você está fazendo. Às vezes, até uma autoauditoria. E muita gente não tem essa consciência do que está fazendo e se aquilo que está fazendo está errado. Então, é preciso um profissional para guiá-lo, né, e informá-lo de que essas práticas que estão acontecendo dentro do seu negócio estão erradas e elas podem ser consertadas, tá? Então, autorresponsabilidade e responsabilidade perante o seu negócio é mais do que primordial. E antes de tudo, antes de entregar o ouro para vocês, eu quero lembrar para vocês se inscreverem no canal, para eu continuar entregando muito mais conteúdo, muito mais conhecimento para vocês, porque o assunto proteção de dados, inteligência artificial e a utilização responsável dessas tecnologias que estão surgindo todo dia, todo ano, não vão parar. Então, para que eu possa levar a minha voz a mais pessoas que precisam ter esse tipo de informação e essa consciência digital, essa consciência de modus vivendi novo que a gente precisa se adaptar, eu conto com a colaboração de vocês para que vocês se inscrevam no canal, porque daí o YouTube entende, né? O algoritmo do YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e ele começa a ser oferecido para mais pessoas como sugestão. E também compartilha com colegas, profissionais que vocês entendam que merecem saber desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide inaugural, falando que justamente isso. A IA, ela não é apenas uma questão de gerar conteúdo, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente pensa apenas na IA generativa, no ChatGPT, no Copilot, no Manus, enfim, várias inteligências artificiais que a gente usa para dar um comando, um prompt, né? Como a gente falou bastante ontem de geração de prompt ontem e você joga lá e simplesmente vem todo aquele conteúdo novo para você, né? Independente de como você vai usar, ele gera uma gama, um leque de opções para você poder utilizar aquele conteúdo. Mas a IA que impacta a nossa produtividade não é uma coisa só. Existem IAs para organização, criação, automação, análise e apoio de decisão também. Muitas vezes funcionando em segundo plano. E isso eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês que está acontecendo aqui nos bastidores, que eu utilizo bastante, tá? Que é a própria inteligência artificial do Zoom. E hoje eu vou mostrar como eu uso algumas dessas ferramentas na prática e sem glamour, tá, gente? Sem dependência nem emocional, nem dependência tecnológica, nada disso. A gente apenas vai tomar conhecimento de como a inteligência artificial usada com consciência, com responsabilidade e com calma, né? Ela pode ser uma grande aliada no nosso dia a dia. E, como eu falei, é um apoio inteligente. A IA, ela pode ser uma aliada ou ela pode ser uma vilã, dependendo de quem usa. Assim como várias outras ferramentas que a gente tinha antes de ter tecnologia. Hoje em dia nem se fala mais, é raro. É raro, mas acontece, né? Aquela brincadeira, mas é muito raro. Por exemplo, a gente vê golpes do bilhete premiado. Às vezes acontece uma coisa ou outra, assim, noticiado em algumas cidadezinhas bem remotas, mas virou uma coisa assim, elefante branco mesmo, né? Porque hoje está tudo no digital. Então,
O digital ele virou tanto o apoio da decisão, apoio da organização e apoio da criação. Agora, neste momento, aqui e dentro deste ambiente, o meu ambiente, eu só vou falar de IA voltada para o bem, voltada para a responsabilidade, voltada para a produtividade, voltada para o alto nível de excelência que ela pode te entregar a partir do momento que você a usa com o seu melhor. Se você é uma pessoa criativa, uma pessoa cheia de conteúdo, uma pessoa que incita cada vez mais o seu conhecimento, a IA vai ser um foguete do seu lado. Agora, se você é uma pessoa que é preguiçosa, que não gosta de ler, que não gosta de estudar, que fica scrollando o dia inteiro, shorts do YouTube, ou Instagram, ou TikTok, não aprofunda conteúdos, infelizmente a IA não vai fazer milagres. Ela não é o gênio da lâmpada, mesmo porque o gênio da lâmpada, quem conhece a história original do Aladim, existiam alguns gênios, né? Tinha o gênio do anel, tinha o gênio da lâmpada, tinha o gênio de uma outra lâmpada que era menorzinha. Enfim, a história contada do Aladim existiam gênios, porém, cada um no seu quadrado, cada um na sua jurisdição. Então, nem todo gênio pode te entregar o milagre que você quer. Não é? Então, com a IA também é a mesma coisa. Dependendo do prompt que você utiliza nela, ela vai te entregar muito ou não vai te entregar nada. Então, vamos para a parte prática. O ChatGPT é a IA generativa que eu mais utilizo, tá? Uso também o Copilot às vezes, ou humanos às vezes, dependendo do conteúdo que eu quero criar, ou às vezes para uma complementação, tá? Mas é uma ferramenta de apoio. Ela, essa ferramenta, né, a IA, né, o ChatGPT, ela me ajuda a organizar mais as minhas ideias, estruturar alguns roteiros também, revisão de texto, quando eu tenho muitos textos para revisar, pensar em algumas narrativas, né? E acelerar também os meus processos criativos, como criar cronogramas de postagem ou criar cronogramas de tarefas. Isso é fantástico fazer no ChatGPT. Mas, como eu falei, a inteligência artificial, ela não está só na ferramenta, né? Ela está em quem faz as perguntas, que é a pecinha, né, entre a cadeira e o computador. No caso, nós, né, os usuários. Ela nunca coloca é, dados, como a gente estava falando ontem, né? Ela nunca vai te avisar se aquele dado que você está colocando ali é sensível, pessoal e você deve excluir. Jamais ela vai fazer isso. Uma vez que você colocou dados pessoais e sensíveis, ela vai trabalhar com aqueles dados, pessoais e sensíveis, tá? Então, essa é a minha primeira orientação para você que usa massivamente o chat GPT. Não tem problema você usar o chat GPT para a maioria das tarefas que você faz no seu dia a dia, conquanto você use com responsabilidade, com consciência. Se aquele dado que você está colocando ali é capaz de identificar uma situação, uma pessoa, retire, anonimize, tá? Eu ainda, como eu falei para vocês ontem, eu vou criar um vídeo só sobre anonimização de dados e falar sobre todas as vertentes de anonimização e por que que isso é importante, né? Hoje em dia, você dá um Google num nome qualquer aí de alguém que você conheça, aparece uma infinidade de informação. Empresas nem se falem, né? E muitos desses sites, que divulgam dados pessoais e sensíveis, é muito difícil você conseguir apagar. Às vezes a Cloudflare tá instalada, aliás, está hospedada num servidor da Rússia, da Ucrânia, de lugares que é muito difícil o acesso, né, à comunicação. Então, compartilhamento de dados pessoais e sensíveis internacionais é uma grande questão jurídica, negocial, que é amplamente discutida, porém, acredito que
vai ser muito difícil alguém chegar num senso comum, né? Porque é um alto teor de compartilhamento todo santo dia. Então, é mais uma questão, né? Uma questão muito sensível para ser tratada em proteção de dados. Então, só reiterando para vocês, né, tá? No chat GPT. Eu nunca coloco dados sensíveis aqui, toda vez que eu vou ou revisar um documento, ou elaborar uma tese, um parágrafo ou revisar um artigo, mesmo escrever um artigo, né, quando eu escrevo artigo é até engraçado, porque eu escrevo o artigo, eu coloco ele inteiro, aí eu jogo no chat GPT, óbvio que eu anonimizo, mas artigo geralmente é uma opinião minha, então não tem dado pessoal e sensível ali, é uma discussão de uma situação em potencial, né? Então, eu jogo meu artigo inteiro no chat GPT e vou lapidando, né? Outra coisa que me chama muito a atenção é pessoas da minha área, né? Da área jurídica, utilizam o chat GPT para criar modelos e petições prontas e só copiar e colar. E vocês não têm ideia da quantidade de advogados que estão passando vergonha nos tribunais, independente de ser primeira instância, segunda instância, STF, STJ, tem muito advogado passando vergonha. Por quê? Porque não revisa a petição, só copia e cola. E o ChatGPT, ele é uma IA generativa. Ele vai criar o conteúdo a partir do momento que você dá essa liberdade para ele. Então, se ele colocar lá uma jurisprudência ou um pedaço de doutrina que ele inventar e você não ter essa perspicácia, essa expertise, essa mínima inteligência para ver que aquilo precisa ser revisado e resolvido, você vai passar vergonha. Já vi advogado levando multa, suspensão, sendo julgado em tribunal de ética por causa disso, porque está brincando com o ordenamento jurídico. E isso não pode, gente, pelo amor de Deus, né? Então, vamos usar a IA com consciência. Último pensamento. A IA me ajuda a pensar melhor. Ela não pensa por mim, jamais. A IA, ela não pode pensar pela gente. Porque, como eu falei ontem, a partir do momento que a gente começar a deixar a IA pensar pelo ser humano, aí eu não vou falar que a gente vai entregar os pontos, por que não? Porque ainda vão sobrar os despertos, né? Mas cada vez que isso avançar um pouco, e as pessoas ficarem encantadas com o que a IA faz e ela viver sempre no modo sobrevivência e não fazer esforço para pensar, não fazer esforço para criar, não fazer esforço para fazer algo diferente, a gente vai ter um problema. Porque sim, o ser humano ele foi criado para viver no modo sobrevivência. E as pessoas que vencem, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que são alto nível, as pessoas que são excelentes, elas quebraram essa barreira da sobrevivência. E elas passaram, além de sobreviver, a querer viver de verdade. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer com a inteligência artificial. A gente precisa sair do modo sobrevivência e viver para ensinar a inteligência artificial a entregar o melhor que a gente pode viver com ela. E também, se for sem ela, ótimo, porque até então a gente estava vivendo sem inteligência artificial. Até 3, 4 anos atrás, todo mundo criava conteúdo da própria cabeça. Alguns copiando outros. Eu lembro que quando eu tinha loja, nossa, e assim, a minha loja era pequena em relação a várias outras que já existiam, e mesmo assim tinha muita gente que me copiava. Muita, muita. Eu não copiava ninguém. Eu não sou daquelas, e aí vai um conselho para você que está me assistindo, de viver nas redes sociais.
Não que eu ignore todo mundo, tá? Eu tenho lá pessoas que eu tenho conexão pessoal, né? Enfim, pessoas que estudaram comigo, pessoas que trabalharam comigo, amigos, duas amigas pessoais, né? Porque quanto mais a gente vai se tornando consciente das coisas e das escolhas que os outros fazem, a gente também vai fazendo a nossa e o nosso círculo social vai diminuindo. E não me importo nem um pouco com isso. Agora, o nosso círculo profissional, as parcerias, isso é bom a gente manter, né? E não é vergonha nem errado a gente admitir isso, que nós temos interesses em comum, mesmo porque ninguém é uma ilha, ninguém chega longe em lugar nenhum, e nós não temos que ter vínculos afetivos para respeitar e sermos educados, com as outras pessoas e deixar muito claro que elas são, muito bem-vindas nas nossas vidas a partir do momento que nós nos ajudamos, né? Mas eu não sou daquelas que fica vendo stories de todo mundo todo dia. Não fico vendo feed de várias pessoas todo dia. Muito pelo contrário. Eu tento postar todo dia, né? Não stories, mas no feed, um conteúdo relevante, enfim, que vá trazer alguma utilidade para quem está me seguindo ou para quem vier a me seguir eventualmente, porque o meu perfil é pequeno ainda, então eu tento manter essa constância, por mais que a minha rotina seja, adequada ao tanto de horas que eu, determino para que a minha produtividade corresponda à minha expectativa. E ser aqueles 10% melhor que eu falei para vocês todos os dias também. Mas não perca. Vou dar um conselho, né? Não perca seu tempo olhando a vida alheia, porque a pessoa não tá nem aí se você olhou o story dela ou não. E se ela tá aí pra você, do tipo, já aconteceu, mas há muito, muito, muito tempo que eu conhecia pessoas assim que perguntavam: Nossa, você não tá olhando meu story? Nossa, é tão estranho a gente pensar nisso hoje em dia, né? Que existe gente assim ainda, do tipo, nossa, você sumiu, você não tá olhando meu story mais. Eu já vi isso, porque já aconteceu comigo. É, Ou então assim, nossa, o que aconteceu com você? Porque você não tá postando mais nada. Quando eu tinha ainda só, perfil pessoal, né? E isso consome a nossa energia e os nossos neurônios de uma forma que a longo prazo a gente vai perceber, o quão alheio à vida na totalidade dela, a gente fica, né? Pode perceber que quem fica muito em rede social, é, não importa qual ela seja, é uma pessoa mais distraída, tem dificuldade de focar, não aprofunda a conversa. Isso, para mim, é o que mais pega. Gente que não consegue aprofundar a conversa, gente que não consegue nomear o próprio sentimento, gente que não consegue, discorrer sobre um assunto minimamente, assim. Então, fica cada vez mais custoso a gente ter relacionamentos. Eu não estou falando só de relacionamento, conjugal, amizade, relacionamento interpessoal, né? Na vida no geral. É muito difícil, a gente discorrer sobre um assunto, achar uma pessoa que gosta de ter conversas profundas. É muito difícil isso. Geralmente as pessoas têm conversas vazias e acham que estão aprofundando só porque aquela conversa é longa. Mas no fim ela está falando de uma persiana durante 15 segundos, 15 minutos. Então, enfim, nós estamos em tempos assim de transição, de transformação e em tempos em que às vezes vão achar que você está sendo radical demais por pensar dessa forma ou manter alguns requisitos, né, para você se relacionar com as pessoas de um modo geral. Então, temos um grande desafio, não só agora, como pela frente. Então, falamos sobre o chat GPT,
E esse slide eu coloquei para lembrá-los que quem receber esse material, para lembrar sempre que não é a ferramenta que decide por você, quem decide vai ser sempre o seu ser humano. O ser humano que é o dono da inteligência, não é a máquina, não é o algoritmo, tá? E isso me lembra também aquele filme do Exterminador do Futuro, A Revolução das Máquinas, né? Que quando foi lançado esse filme, todo mundo falava que, nossa, isso nunca ia acontecer. Imagina, as máquinas vão se rebelar a ponto de querer matar os humanos. Mas isso era aquela inteligência artificial generativa que a gente vai falar amanhã, né? Que as máquinas começam a ter vida própria, elas começam a ter decisões a partir de liberdades e de comandos que o humano dá para a máquina. Não tô falando que isso vai acontecer, tá, gente? Eu espero que não. Mas assim, construção de robô a gente já tem há muito tempo. Sempre aparece, né, matéria do Japão, da China, que eles construíram um robô para tal finalidade. E só tá faltando colocar um chip lá com uma inteligência artificial agêntica dentro da cabecinha do robô para ele dar os comandos sozinhos. Provavelmente isso já está sendo criado, só que a gente não está sabendo amplamente, né? Então, vamos lá, para o slide 8. Esse eu tenho um carinho muito grande para falar para vocês, e o Canva, ele é um grande aliado na minha produção de conteúdo, justamente porque o Canva, ele não é só desenho bonitinho, né? Ele não é só design. Ele permite criar apresentações, inclusive essa e a de ontem e de amanhã. Eu fiz no Canva. Documentos jurídicos, documentos técnicos. Eu utilizo o Canva para praticamente tudo. Eu tenho aquela certificação em metodologia em Legal Design e Visual Law, que não são só documentos bonitos, né? Documentos com layout chique e elegante, mas são documentos claros e específicos para cada área em que eu sou contratada. Por exemplo, se um médico me contrata para elaborar um contrato de prestação de serviço para ele em relação aos clientes, eu vou mapear toda a estrutura em que ele atua, os pontos, os pontos de riscos, em relação ao serviço que ele presta em relação ao paciente, o tipo de serviço, enfim, vou colocar todas as especificidades para que seja um documento que não deixa ele naquelas lacunas, né? E que mostre algum tipo de insegurança para o paciente, o cliente dele também. Então, o Visual Law, ele não é só sobre quadros em destaque no documento, ou uma cor elegante, enfim, é um documento claro e que não dá medo na pessoa de assinar o documento. Isso é o mais incrível. Então, eu gosto muito do legal design por isso. E o Canva, ele tem uma IA, né? Isso é importante a gente lembrar que a maioria dos das plataformas hoje em dia que oferecem apresentações, design, elaboração de conteúdo no modo geral, elas têm a própria IA. E a IA do Canva acelera a criação, sugere layouts, organiza informações e ajuda também na padronização visual. Isso é o mais incrível para mim. Mas aqui entra um ponto extremamente importante também. Identidade visual, linguagem e posicionamento também são dados. Então, uma coisa que a gente precisa falar em apartado, mas não vai ser essencialmente aqui nessa aula, é o registro de marca, né? Muitos profissionais, muitas empresas atuam no mercado, começam a crescer e não se preocupam com o registro de marca. De repente começa a criar nome de produto, nome de campanha,
começa a se posicionar de uma forma que vai criando aquela marca pessoal e a pessoa não se preocupa, ela não liga para que essa marca dela seja registrada a ponto de que se um dia, em algum momento, alguém resolva copiar ou então pegar o nome dela e ir lá registrar antes, isso não aconteça. Então, o registro de marca ainda é um processo que é muito negligenciado pela maioria dos profissionais, infelizmente. E registro de marca é muito diferente de proteção de dados. Só porque existe LGPD, não quer dizer que a sua imagem está protegida. Não quer dizer que a sua marca está protegida, tá? São coisas diferentes. É mais uma pauta para para eu gravar um vídeo para vocês aqui no YouTube mais completo. É, e é isso, então, quando a gente usa IA sem critério, a marca perde essa personalidade e coerência, tanto que já existe uma grande discussão é, difundida, né, na internet a respeito de perda de identidade quando você utiliza a inteligência artificial. Tanto que você pode criar uma imagem de uma pessoa que não existe, né, a partir de um prompt, mas de repente ela pode ser extremamente parecida com uma pessoa que já existe. E aí, né? Por muitas vezes eu pedi pro chat GPT, para outras inteligências artificiais que geram imagem e geraram uma mulher parecida comigo, mas que não era eu, obviamente, né? Porque, enfim, às vezes você manda um prompt e dependendo de uma palavrinha que você coloca ali, ele entende outra coisa e aí ele gera uma imagem de uma pessoa que não é você. Acontece. Então, mas e se essa imagem que foi gerada é muito igual a uma pessoa que já existe, né? A mesma questão, vou dar um exemplo que aconteceu no ano passado, se eu não me engano, da questão dos estúdios Ghibli, que estava todo mundo fazendo geração de imagem a partir do prompt de anime, né? Aí todo mundo pegava uma foto e pegava aquele prompt e aí gerava uma foto com aquela fofurice dos estúdios Ghibli. E aí os estúdios Ghibli começaram enfim, os representantes, né, do Estúdio Ghibli começaram a discorrer sobre a importância da identidade visual, né, que ela não pode ser copiada, jamais pode ser copiada, justamente porque existe todo um trabalho de técnicas de criatividade e de jeito, né, do traçado do desenho, para que isso possa ser criado daquela forma totalmente particular, né, dos estúdios Ghibli. Mas enfim, isso virou hype, acabou sumindo essa modinha, essa trend, e ficou por isso mesmo. Ninguém mais discutiu sobre direito autoral ou registro de marca ou a necessidade de a mínima consciência de se gerar imagens a partir de algo parecido que já existe, né? Porque, teoricamente, todo mundo acha que a partir do momento que uma inteligência artificial gerar aquilo, aquilo é inédito e, ao mesmo tempo, não tem direito autoral. Mas para isso existem os bancos de imagens sem direito autoral, né? Que é o Pexels, o Pixabay, e, enfim, existem vários outros que geram imagem para você colocar nos seus conteúdos que não tem direito autoral. Mas e a inteligência artificial que você utiliza? Não é a partir do seu login e senha? E que você, de repente, está usando um prompt de algo que já existe, que você está copiando aquilo, você pode fazer aquilo? É uma discussão muito profunda. Então, enfim, só para a gente consolidar aqui o assunto Canva, o Canva para mim é uma das.
das IAs, né? Uma das plataformas agora com IAs mais estrategistas que tem. Ela entrega muito para quem sabe usar muito também. Tem muita gente ganhando dinheiro, fazendo design no Canva, e eu acho incrível isso. E aqui eu falei, né? Coloquei um pouco um pequeno checklist de Canva, ele não é só o design. E aí eu falei do meu caso, né, que eu uso para Legal Design Visual Law, que é para produzir os meus documentos jurídicos. Ele te oferece velocidade, porque enquanto ele está trabalhando ali gerando o documento, ou você já gerou o texto e você só está colocando num layout que já está pronto, isso é muito bom, né? Ao mesmo tempo você mantém o padrão porque você pode criar uma gama de documentos diferentes, porém sempre com a mesma paleta, sempre com um layout parecido, o seu logo num lugar específico do documento. Então é uma coisa que quem olhar vai saber que é um documento seu, né? Consequentemente, a consistência visual, né? Que você mantém o tipo de letra, você mantém aqueles elementos que você costuma usar. Então, para quem lida com documentos, não importa o nicho, faz produção de conteúdo para rede social, ou faz até design para vender, né? É incrível. O Canva, não, para mim, não existe igual. E aqui eu coloquei essa informação que a gente já tinha falado, né? E aí eu dei o exemplo dos estúdios Ghibli, que marca também é seu ativo, e é o ativo talvez mais importante do seu patrimônio negocial. Você usa essas plataformas e você tem que lembrar que você inserindo esses elementos que vão te identificar, você está evidenciando dados pessoais e sensíveis de você ou do seu negócio, tá? Então, precisa refletir muito. Você precisa ter segurança, digital dentro dessas plataformas. Tem que pensar, a sua senha do Canva é boa? É forte o suficiente? Você tem autenticação de dois fatores? Você tem triplo fator de autenticação? Né? E se você não sabe, pergunte para mim, tá? Porque daí eu te ensino como que você fortalece ainda mais a sua segurança digital dentro dessas plataformas que você usa. Eu também uso para elaborar meus documentos, né? E nem por isso eu vou negligenciar, justamente porque aparentemente é uma plataforma segura, porque dentro do Canva você pode classificar os seus documentos como públicos ou privados. Mas mesmo assim, os públicos geralmente são os modelos que a gente pega, né, dos produtores de conteúdo. E os privados dizem respeito somente ao seu perfil, né, ao seu login e senha. Mas mesmo assim, gente, precisa fortalecer a segurança digital dessas plataformas, tá bom? Não negligenciem isso. E agora a gente vai falar do Notion. O Notion, para mim, também é uma mão na roda. Eu uso demais, eu uso o Notion com IA, né, para organizar meus projetos, meus conteúdos e as ideias, no modo geral, assim, fluxos de trabalho, tem meus treinos dentro do Notion também, porque o Notion você pode criar várias abas para ele separar enfim, os segmentos que você pode colocar lá, né? Ele te ajuda muito a reduzir sobrecarga mental, ele traz mais clareza, para os seus conteúdos e para suas tarefas diárias, né? Mas tudo que está ali também precisa ser tratado como ativo estratégico. Por quê? Porque você está colocando todas as suas informações lá, né? De repente, um roteiro de uma mentoria você colocou no Notion. E a sua senha é forte, a do Notion? Você tem dupla autenticação de dois fatores? E o que eu digo sempre para os meus clientes é: organização também é governança. Se você não sabe autogerir a sua rotina, os seus documentos, se você não sabe eh, segmentar as suas tarefas,
para que depois você passe para uma plataforma, você está errando. Você está errando muito com você. Então, é preciso estar atento a isso, tá? Eu coloquei aqui algumas informações que dá para fazer no Notion, é, dá para criar muita coisa no Notion. Dá para criar resumo, mapa mental, organograma, enfim, lista, checklist, dá para criar uma infinidade. Uma infinidade, é muito bom o Notion. Vamos para o próximo. E aqui eu coloquei assim, porque o ChatGPT, ele pode criar a sua tabela de tarefas do dia, né? O Canva, ele, a partir daquela lista de tarefas do dia que o ChatGPT criou para você, uma delas você vai realizar no Canva. Só que reunir todas essas tarefas para você setorizar essas tarefas, o melhor lugar que existe realmente é o Notion, tá? Porque o Notion, o próprio layout dele te oportuniza isso. Ele não, ele é ao mesmo tempo que ele é um visual limpo, mas ele é muito completo. Então ele deixa o conteúdo que você precisa fazer muito claro, você tem mais controle disso. Tem menos ruído, né? O ruído é quando a gente elimina as distrações. O Notion, ele não te deixa distraído. Ele te deixa mais focado justamente porque você pode setorizar as suas tarefas e os seus conteúdos. Eu sou bem fã do Notion, gosto bastante. E agora, como eu falei para vocês no começo da aula, quero falar especificamente da IA do Zoom, que é o que eu estou usando. Toda aula que eu estou gravando, eu deixo a IA do Zoom habilitada e ao final da aula, quando eu encerro o aplicativo, ele me manda praticamente automaticamente ao encerramento, por e-mail, um resumo de tudo que eu falei. E é legal assim, porque durante as gravações, essa IA do Zoom acompanha o conteúdo da aula. E no final ela envia esse e-mail, né? O resumo completo de tudo que foi falado. Então, isso facilita revisão, reaproveitamento do conteúdo. De repente, eu posso usar para uma próxima aula, eu posso revisar o conteúdo que foi falado, e daí eu posso verificar se eu fui muito repetitiva em alguma parte ou se eu fui deficitária no conteúdo em algumas partes, né? Então. É um processo que me ajuda numa melhoria contínua da produção do meu conteúdo. Mas, de novo, isso não substitui a análise crítica, tá, gente? Ela organiza só. Quem valida, revisa e decide sou eu. Só que uma questão importante que eu gosto muito dessa IA do Zoom é que ela é limpa, sabe? É aquela IA que ela não te surpreende demais, mas também te entrega realmente aquilo que você esperava. É uma IA muito necessária, ela é uma IA muito, como é que eu posso dizer? Adequada. Ela é uma IA adequada, sabe? É uma IA elegante. Vamos para o próximo. Aí, esse assunto eu gosto muito de falar, sempre. Independente de ser conteúdo para rede social ou para quando eu estou dando alguma mentoria ou consultoria específica, né, direcionada para algum nicho ou algum tipo de negócio. A gente registrar o que a gente faz, independente do que seja, tá? Se você for registrar uma reunião, ou se você, como eu comentei no começo da aula, se você é um personal trainer e você precisa documentar os treinos que você elabora para dar para os seus alunos, documentar é você fazer um histórico e aumentar o seu repertório a partir do momento que você quer entregar uma melhoria contínua para o seu público, independente de qual ele esteja. Então, por que que eu falo aqui que documentar é proteger? Simplesmente porque quando você documenta,
você registra o que você fez, você olha e depois você faz com mais excelência, né? Você entrega com mais excelência. Por isso que é importante a gente documentar. E só documentar por documentar e você largar o arquivo por aí também não vai adiantar, tá? Então você precisa documentar e ao mesmo tempo você arquivar de uma forma segura, né? Todo esse conteúdo, todos esses dados que você está armazenando, independente de ser seu ou dos seus clientes e pacientes. Eu coloquei esse slide aqui porque ontem a gente falou brevemente sobre a aceleração das pessoas e o quanto elas querem correr atrás de coisas que talvez elas nem conheçam, elas mal conheçam, talvez nunca tenham ouvido falar, mas que elas querem ter acesso, né? E aí eu até comentei com vocês que quem tem pressa tropeça. E é justamente isso, porque velocidade é muito diferente de pressa. E quando é mais rápido, nem sempre é melhor, né? Existe uma armadilha muito silenciosa na produtividade digital, que é achar que você fazer mais rápido é sempre melhor. E não é isso, tá? Produtividade não é fazer mais, é decidir que você vai fazer melhor. Esse é o cerne da questão. E a IA, ela pode acelerar a sua produtividade, mas também ela pode acelerar os erros, escalar as decisões ruins e ampliar vieses, né, lacunas, que às vezes você não sabe nem reconhecer aquela lacuna. Da onde veio? Ah, foi a IA que gerou. Às vezes um prompt errado que você faz gera um conteúdo que você não tem o mínimo domínio. Então, é muito perigoso a gente querer acelerar o nosso processo cognitivo com uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela tem muito mais dados, muitas mais informações do que a nossa mente. Dependendo do ambiente que você vive, se você jogar um assunto lá que você nunca viu para a inteligência artificial te ensinar, você vai cair numa cilada. Então, por isso que eu sempre friso na questão de você procurar especialistas, não é enganadores, tá? Não é charlatões da internet, não, que te promete saber tudo em 21 dias. Não é isso, tá? É você procurar especialistas que saibam usar a inteligência artificial, é, te, te te coloque consciente dos riscos, das vulnerabilidades, mas também que te apresente um leque de opções que você pode aumentar muito mais a produtividade e usar a inteligência artificial para o seu benefício, tá? Coloquei esse slide especialmente por esse assunto, que são os erros mais comuns de quem usa inteligência artificial, geralmente se aventurando ou não. Tem gente que já usa inteligência artificial há muito mais tempo do que eu, por exemplo. Já usa, sei lá, 6 anos, 7 anos, e mesmo assim continua cometendo erros crassos, erros juvenis com a inteligência artificial, jogando dados pessoais e sensíveis lá, pegando um conteúdo que foi gerado aleatoriamente, sem contexto e sem verificação de veracidade, e coloca em alguma rede social, ou transforma isso em conteúdo para vender, tá? Então, por isso que eu falo para a gente ter sempre consciência, a gente precisa ter aquele olhar de águia e ouvido de águia não, né? Mas ouvido de lobo, porque a atenção, ela pode ajudar muito a gente a perceber pequenos sinais de que a pessoa tá enganando, né? E justamente porque ela tá se apoiando
com as duas pés, as duas pernas e os dois braços em cima de uma inteligência artificial. Então, esses são os erros mais básicos, os mais comuns, né, que eu vejo por aí. Que é delegar demais para inteligência artificial, como eu falei, né, usar como muleta e revisar de menos. Enfim, são pessoas inescrupulosas, né? Que não têm a mínima responsabilidade e autorresponsabilidade perante o que está consumindo e o que está entregando. Elas confiam cegamente, isso é comportamento básico de quem está se aventurando em IA, né? Mas às vezes não é uma pessoa que usa há pouco tempo, às vezes é uma pessoa que usa há muito tempo. E mesmo assim, ela não criou essa consciência de uma utilização correta de inteligência artificial. Isso não é uso estratégico, né? É abdicar da sua responsabilidade, da sua consciência de querer uma melhora contínua. Isso não vai te tirar do lugar. E em algum momento, se você estiver entregando algum produto que estiver utilizando essa IA de forma irresponsável, isso também vai recair sobre você. Porque os seus clientes vão perceber, eles vão descobrir. Mentira tem perna curta, né, gente? Então, é basicamente isso. Mentira tem perna curta. E quando você tenta atropelar os processos e você usa tudo de forma destrambelhada, inconsciente e irresponsável, a conta chega. Não tem jeito. E aqui, ó, eu coloquei um pequeno checklist para vocês, para que sirva de lembrete sempre, né? Que é o checklist do uso consciente da IA, que é algumas regras simples que mudam completamente a relação que vocês têm com a IA. A IA não é um ser humano, mas a gente precisa ter um relacionamento bom com ela. Senão, ela leva a gente para um lugar muito feio. Então, nunca inserir dados sensíveis, essa é a regra básica da básica da básica. Sempre revisar os resultados, documentar decisões importantes. Você está gerando um conteúdo ali que vai ser até transformador para o que você vai entregar, ou para os seus clientes, ou para a sua rede social. Então, documente isso, salve em algum outro lugar, não deixa apenas solto na sua inteligência artificial, tá bom? E premissa, acho que talvez antes até de inserir os dados sensíveis, é manter o humano no centro do processo. Se você não sabe explicar como a sua IA foi usada, como você teve aquela ideia de gerar aquele prompt, por que e como você idealizou aquele conteúdo, você não deveria nem estar usando essa IA, tá? Porque se você não sabe processo e procedimento, se você não sabe princípios e o que vai gerir aquela sua ideia e aquele seu conteúdo, e você não sabe limitar para onde ele vai e aonde você quer acabar, a IA também vai te levar para um lugar que talvez você nem conheça e você nem tem controle disso. É, Tem uma frase do gato da Alice no desenho antigo, né, de 1940, talvez, mas em todos os filmes que foram lançados da Alice do País das Maravilhas, tem essa frase famosa do gato, né, que se você não sabe o caminho que você quer, você vai ter que aceitar o caminho que te derem, né? Qualquer caminho serve. E qualquer caminho serve pra gente? Não, né? Pode ser que a gente não goste, mas então você tem que decidir o que você quer, tá bom? E, bom, eu já devia ter andado o slide, mas é sobre isso. É um recado muito importante, né? Que a gente deve sempre olhar para a gente e para o que a gente está fazendo a partir da nossa consciência de responsabilidade. Burlar regras e terceirizar decisões é completamente inaceitável. Eu sempre falo essa frase, eu não sei se eu falei ontem, mas proteção de dados
não admite pontas soltas. Eu acho que eu não falei essa frase que eu falo em todos os meus vídeos, quase todos. Mas nos mais longos, com certeza eu falo. Proteção de dados não admite pontas soltas. E se você usar a IA com irresponsabilidade, vai ser uma baita ponta solta. Na verdade, vai ser um abismo que você vai provocar com os seus dados e com os dados de quem você está controlando, dos seus clientes, pacientes, de repente até familiares. Então, bota a mão na consciência, vê o que você anda fazendo, os seus processos internos e os seus procedimentos, para se preparar para a nossa aula de amanhã, que vai ser sobre IAs agênticas, que são os sistemas autônomos que estão tomando decisões sem intervenção humana. Será que a gente vai chegar na era da revolução das máquinas? Eu também vou falar sobre crimes cometidos com inteligência artificial, considerando que a gente está num ano com bastante distrações, né? Eleições, Copa do Mundo, vai ter muita informação aí sendo gerada, produzida a partir de inteligência artificial, e as pessoas não vão ter essa capacidade de diferenciar do que é real e do que não é real. Então, esse cenário da regulação vai ser uma base forte que a gente vai precisar construir, né? E reconstruir todo dia, e suscitar todo dia, ressuscitar todo dia. Porque quem trabalha com proteção de dados e tá vendo esse avalanche das inteligências artificiais agênticas acontecendo, tá ficando muito preocupado, né? E tem aquela coisa assim, ah, mas você se preocupa muito com o outro. Não, primeiro eu me preocupo comigo, né? A gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar. Mas a partir do momento que eu tenho uma função social com a minha profissão, e fazer justiça é um senso de que a gente precisa dar a, aquilo que cabe a cada um. Aí a gente está se mostrando cada vez mais que ela veio para bagunçar muito mais ainda o senso de justiça, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, é uma questão que precisa ser discutida largamente, todos os dias, até que seja minimamente resolvida ou que apresentem soluções éticas e plausíveis para que a gente possa ter um mínimo de segurança jurídica digital, tá? Então, preparem-se para amanhã, tragam água, tragam café e tragam o seu bloco de notas, porque vai ter os slides, vai ter checklist no final, claro, eu sempre dou para vocês, né? Quem tá ao vivo aqui comigo, mas vai ter muito conteúdo para vocês anotarem também. Então, vai ser bem importante a gente discutir esse tema. Eu não vou me despedir de vocês ainda, porque eu vou olhar aqui no chat as perguntas que mandaram. Será que são as mesmas pessoas de ontem? Vamos começar pela pergunta da Marina. Ela mandou duas. A IA realmente aumenta a produtividade ou cria dependência? Posso usar IA no meu escritório ou empresa sem violar a LGPD? Marina, ó, vou responder as duas juntas, tá? A IA depende de como é usada, né? Como a gente falou durante a aula. Produtividade sem critério gera bagunça, né? Mas com critério ela gera vantagem, vantagem competitiva, que é o que eu utilizo muito na metodologia aplicada aos meus clientes donos de negócios. Uso automático gera dependência e perda da autonomia. Ou seja, você tem uma inteligência artificial ali, mas ao mesmo tempo ela não serve para nada. Ela se torna obsoleta diante de uma falta de capacidade, né?
Porque como eu falei durante a aula, se a pessoa não tem o mínimo de discernimento, é uma pessoa distraída, é uma pessoa que não gosta de estudar, não é uma pessoa criativa, é uma pessoa que só copia o alheio, a inteligência artificial não vai fazer nada por ela. Infelizmente. Uma hora a conta vai chegar. E pode usar a IA no escritório? Sim, pode, desde que você saiba onde estão os dados, né? Primeiro, precisa existir a adequação LGPD dentro do seu negócio. E justamente depois você faz um sistema interno regulatório para a utilização da inteligência artificial. E a gente fala nesse termo que parece até simples para implantar nas empresas e talvez até fosse mais simples do que as pessoas realmente acham que é. Porque muitos donos de empresas, muitas sociedades, né? Sociedades de advogados, enfim, começaram a implantar a inteligência artificial sem critério. Essa é a pegada. Esse é o grande problema, porque, é, inclusive, eu tenho um exemplo para dar. Eu trabalhei num escritório de advocacia. E eu estava, ao mesmo tempo que já mapeando todos os dados que eram coletados, onde eles estavam sendo armazenados, eu estava elaborando o manual de procedimento de proteção de dados, para que se tornasse um ambiente minimamente seguro ali, porque eu via muita vulnerabilidade no ambiente que eu estava trabalhando e eu já estava oferecendo esse serviço de adequação de proteção de dados, de forma autônoma, né? E quando eu fui oferecer para os sócios, um deles falou assim para mim: Ah, mas isso não faz parte da nossa realidade, pode fazer parte da sua. O que que você responde para uma pessoa assim? Nada, absolutamente nada. Se proteção de dados não virou uma consciência para ele, infelizmente, ele não tem os requisitos para ser um bom cliente para mim, né? Porque geralmente o cliente que aparece para mim, ou é de indicação, ou ele me achou na rede social, ou ele viu meu site, enfim, ele já sabe o que ele quer. Ele já viu o que eu ofereço, e se ele entrou em contato comigo para saber mais sobre como é a metodologia do meu trabalho, ele está interessado em maximizar esse ativo estratégico para o negócio dele, né? Então, é complicado. É bem complicado. Poderia ser mais simples? Poderia, porque assim como a estrutura de governança corporativa dentro de uma empresa, o departamento de RH, o departamento administrativo, o departamento jurídico, todos eles devem congruir para que a utilização das inteligências artificiais seja minimamente segura, minimamente ética e responsável. E isso enseja que a mínima orientação para todos os funcionários e colaboradores exista. Não coloque dados pessoais, não coloque dados sensíveis, não coloque informações que vai identificar uma situação ou um cliente específico. É isso. E não é só na inteligência artificial, é no comportamento da pessoa. Só que quando você fala de comportamento, as pessoas pulam, né? As pessoas se assustam. Meu Deus. No começo, quando eu comecei a fazer as consultorias de adequação LGPD, eu ouvia de muitos gestores e donos de negócio falando, mas eu vou ter que demitir toda a minha equipe? Ou então algum funcionário falava, ah, você que é advogada que vai fazer adequação de proteção de dados, mas você vai me mandar embora? E não é assim, gente. Não sou eu que vou mandar embora. É a pessoa que tem que decidir mudar. Se ela sabe que o comportamento dela está errado e que ela quer se manter ali porque ela se sente bem trabalhando ali, ela vai ter que mudar. A gente não pode mais. Na verdade, a gente nunca pôde, né? Porque intimidade e privacidade.
Já estava na Constituição de 1988. Isso não é novo, né? Quantas mais leis a gente precisa ficar criando para as pessoas criarem a consciência de que elas precisam respeitar o limite de umas às outras, a intimidade de umas às outras, de pensar que ela precisa pedir consentimento para registrar uma imagem. Será que isso não é o mínimo que uma pessoa deve fazer? Precisa criar lei para a pessoa ter consciência? É o contrário. A consciência precisa vir antes da lei, né? Então, enfim, respondi a sua pergunta. A Erika mandou: usar Canva e ChatGPT não deixa todo mundo igual? Érica, na minha opinião, não, tá? Deixa igual quem não pensa com estratégia. A ferramenta, que você utiliza é a mesma, mas o seu posicionamento é diferente. Você pode fazer, você pode entregar um serviço que muita gente entrega, porém, como você faz, isso só diz respeito a você, tá? A forma como você fala, a forma como você ensina, a forma como você guia o seu cliente, isso não dá para se comparar, não dá para falar que é um espelho de alguém ou que a IA está engessando os conteúdos. Eu não vejo assim, tá bom? A Ana, oi Ana, tudo bem? Mandou assim, ó. A IA do Zoom pode gerar riscos? Ana, sim, se não houver consciência da gravação, né? Armazenamento e também a finalidade. Como eu sempre falo, a utilização das IAs, independente de que IA seja, você precisa documentar e também precisa documentar com critério, tá? É, Seria muito irresponsável, por exemplo, da minha parte, eu gravar uma reunião usando essa IA, uma reunião particular, tá? Usando essa IA, por exemplo, e não entregar para o meu cliente previamente uma política de privacidade específica dessa reunião, informando que ela tem uma IA, né? A plataforma que eu uso tem uma IA e qual a finalidade que ela vai ser utilizada. E aí eu preciso colocar lá especificamente o tempo que eu vou armazenar, que tipo de dados eu vou armazenar, tá bom? Então, tudo precisa ser usado com consciência e com critério. A Erika mandou outra aqui, ó. Vale a pena usar várias IAs ao mesmo tempo? Sim, com certeza. Vale se houver clareza e você setorizar as suas tarefas, né? Que ferramenta sem estratégia acaba virando ruído, distração, enfim. Eu não sei se vocês já viram alguns anúncios nas redes sociais onde esses anúncios de uma empresa oferecem um acesso anual para você de mais de 40 IAs. Vocês devem ter visto já, né? Colocaram um sim aqui no chat. Então, mas, gente, assim. É só se você tiver um um tempo que ninguém tem, né? Um tempo assim para ficar usando 50 IAs, aí você separa 5 IAs para você testar por dia e ficar lá brincando com a IA. Não acho isso atraente e nem vantajoso. Eu acredito assim que você usar 4, 5 IAs no máximo vai te ajudar muito na sua produtividade, mas claro, dependendo de como você organiza suas tarefas, né? E acho mais do que suficiente, mesmo porque se você se cerca muito de IA, você acaba sendo uma outra IA. Você acaba não pensando por si mesmo. Você fica cada vez mais dependente da opinião de alguma inteligência artificial. Ana, muito boa a sua pergunta. Como explicar para clientes que uso IA no meu trabalho? Vocês acham que é vergonha?
você admite para o seu cliente que você usa IA? Eu já tenho uma opinião contrária. Eu acho que quem não admite hoje que usa IA, ou é porque está mentindo, ou porque realmente não sabe usar IA. Eu já ouvi gente falando assim, ah, não uso IA porque eu não quero me robotizar, não quero, quero dar mais impressão de trabalho autoral, porque a minha prestação de serviço é de forma artesanal, ou o meu escritório é boutique, então o meu serviço é personalizado. Sim, o meu também é. O meu também é. O meu escritório é boutique, o meu atendimento é personalizado, a minha prestação de serviço é personalizada. Mas nem por isso eu vou parar de olhar para a tecnologia que pode me ajudar. Então, sim, com transparência, limites claros e mostrando que a decisão final continua humana, tá? É importante que você deixe bem claro para o seu cliente que as suas decisões é o que vão guiá-lo e não é a IA que você usa, tá? É que assim, dependendo do público que você atende, serão pessoas que têm mais ou menos preconceito em relação à tecnologia e em relação à inteligência artificial. Eu tenho clientes que trabalham com um público mais velho, por exemplo. Então, eles sempre me fazem esse questionamento, Mariana, como que eu vou, falar para um cliente meu que tem mais de 80 anos que ele deve me enviar um documento em PDF criptografado? É difícil, né? Então precisa ter todo um método de abordagem e de conversa para um cliente como esse. Mas, no geral, as pessoas aceitam numa boa que você use IA, contanto que você se posicione de uma forma que o seu trabalho fique muito explícito, o seu conhecimento fique muito explícito. Então, a IA jamais vai influenciar no que você está propagando, está passando para os seus clientes, tá bom? Gente, terminando as perguntas, eu quero agradecer vocês mais uma vez pela sua presença ilustre, para quem ficou aqui comigo até o final, ao vivo, e também para você que está me assistindo pelo YouTube. E novamente, quero convidar todos vocês a estarem comigo amanhã para falar de IAs agênticas, os crimes cometidos com inteligência artificial e também os processos regulatórios, tá? Para a gente aumentar ainda mais a nossa mentalidade, a nossa capacidade de percepção do que a gente vai enfrentar pela frente com conteúdos de inteligência artificial, tá bom? Eu espero vocês amanhã aqui. Obrigada mais uma vez. Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar meus vídeos. Pode ser esse, pode ser o anterior, pode ser os outros que eu tenho já aqui postados nesse canal, para que o meu conteúdo chegue para cada vez mais pessoas, tá bom? Obrigada e a gente se vê.